Você já entrou em um lugar e sentiu a presença de uma mulher que não precisava dizer uma palavra, mas que dominava o ambiente inteiro com um silêncio firme, quase cruel. Ela não se esforçava para ser notada. Ela já era. E tudo nela dizia: eu me basto. Mas o que poucas percebem é que esse poder não nasceu do nada. Ele foi construído na dor. Ele foi forjado na renúncia. E Freud sabia disso. Essa mulher não é uma personagem. Ela é real. E talvez, no fundo, você saiba que existe uma parte de você que pode se tornar exatamente isso, se tiver coragem. Coragem de parar de tentar agradar. Coragem de olhar para si mesma sem se esconder. Coragem de abandonar o que te fizeram acreditar que era ser mulher, para finalmente ser você. Não estou aqui para te ensinar truques de sedução, nem fórmulas de autoestima de Instagram. Estou aqui para te mostrar como as mulheres mais irresistíveis do mundo acessaram uma força que a maioria reprime: o próprio desejo. E não qualquer desejo, mas o desejo enraizado, o desejo que nasce do inconsciente, da dor de ter sido ignorada, da fúria de ter sido usada, da saudade de si mesma. Freud dizia que tudo que a gente recalca, volta. E a mulher que se torna realmente magnética é aquela que não recalcou mais nada. Ela transformou cada rejeição em sabedoria. Cada abandono em presença. Cada ilusão em clareza. E isso se sente. Isso hipnotiza. Isso arrasta. Se você ainda precisa que alguém te escolha para se sentir viva, esse áudio vai doer. Mas se você está cansada de ser pequena para caber em espaços que não te acolhem, então talvez esse seja o início de uma nova vida. Uma vida em que você deixa de implorar amor, e passa a ser impossível de ignorar. Agora sim, podemos começar. Ela não pergunta se pode entrar. Ela entra. Ela não pede atenção. Ela impõe. Seu corpo não é o que prende os olhares, é a vibração silenciosa do que ela sabe sobre si mesma. Quando uma mulher amadurece, ela deixa de ser simpática para ser seletiva. E isso é um ponto sem retorno. Freud nos ensinou que o desejo é o motor da vida. Mas o que acontece quando uma mulher para de desejar o outro, e começa a desejar a si? Algo muda. Algo se arma dentro dela como uma flecha que não erra o alvo. Ela não se curva mais por medo de perder ninguém. A mulher verdadeiramente atraente não está tentando atrair. E isso é o mais perigoso. Porque ela já entendeu que o poder dela não está no quanto ela é escolhida, mas no quanto ela consegue dizer não para o que não a escolhe de verdade. O primeiro hábito de uma mulher madura e magnética é não se moldar para agradar. Isso desarma instantaneamente qualquer tentativa de controle. Quando ela para de pedir permissão para existir, ela ganha algo que não se compra: presença. Ela não responde imediatamente. Ela não está sempre disponível. E não é porque ela quer jogar. É porque ela está ocupada sendo inteira. O que Freud chamou de princípio do prazer se reorganiza. Ela já não age pelo impulso de gratificação imediata. Ela sabe esperar. Ela sabe recusar. E isso assusta. Porque o mundo não sabe lidar com uma mulher que se prioriza. Desde pequenas, fomos ensinadas a ceder, sorrir, acolher. Mas a mulher madura rompe esse script. Ela escolhe calar quando esperam que ela justifique. Ela escolhe ir embora quando esperam que ela insista. Essa mulher passou por uma espécie de luto, o luto da menina boazinha. E esse luto foi o nascimento de uma força que Freud chamaria de sublimação. Ela não reprimiu seu desejo. Ela o redirecionou para si, para suas criações, para sua liberdade. Ela fala pouco sobre o que sente. Mas sente tudo com intensidade. Não porque tem medo de se abrir, mas porque aprendeu que algumas coisas se fortalecem no silêncio. A dor que não foi validada virou critério. O abandono que a feriu virou filtro. Ela não responde provocações. Ela não precisa vencer discussões. A mulher madura já não busca provar que é boa o suficiente. Ela só observa. E essa observação é tão afiada que desnuda qualquer tentativa de manipulação. O segundo hábito que a torna irresistível é não correr atrás.
Freud afirmava que a repetição é uma forma de neurose. A mulher madura quebra o ciclo. Se foi ignorada, ela não tenta de novo. Se foi usada, ela se fecha. E se foi maltratada, ela desaparece. Ela não ameaça. Ela age. E isso é assustador para quem ainda está acostumado com mulheres que imploram migalhas. O magnetismo dela vem da previsibilidade do seu limite. Quem a perde sabe que não terá outra chance. Ela não precisa contar sua história inteira. O jeito que ela se senta já revela tudo. A forma como olha já diz: eu vi o fundo do poço e escolhi subir sozinha. Essa força é sentida. E por isso atrai tanto, e afasta os fracos. O terceiro hábito é não se comparar. A mulher madura parou de olhar para o lado. Ela sabe que beleza sem profundidade é performance. E que autenticidade, mesmo com imperfeições, é o que gruda na memória de quem a observa. Ela não precisa de plateia. Ela virou o próprio espetáculo. E isso faz dela a mulher que todos querem, mas poucos suportam. Porque ela não aceita metades. Ela não se contenta com restos. E ela não entrega sua paz a quem não sabe o que fazer com ela. Essa é a mulher que Freud entenderia como alguém que integrou seus desejos mais profundos. Que olhou para sua dor sem medo. Que escolheu amar a si mesma com tanta força, que o mundo não teve outra escolha senão respeitá-la. Ela não sente culpa por ter se escolhido. A culpa era o que a mantinha presa a papéis que não lhe serviam mais. Quando a mulher amadurece, ela entende que o que chamavam de egoísmo era só sobrevivência. E que amar a si mesma, de forma radical, era a única saída possível. Freud dizia que a repressão dos desejos gera sintomas. E a mulher que se anula demais, cedo ou tarde adoece. A falta de libido, o cansaço constante, a apatia, são gritos do corpo por uma vida que faça sentido. Quando ela começa a se ouvir, ela para de adoecer por amor. Ela escolhe o silêncio não por fraqueza, mas por sabedoria. Já gastou palavras demais com quem nunca teve escuta. E agora economiza sua energia como quem guarda fogo, para acender só onde vale a pena arder. O tempo dela virou sagrado. A mulher madura entende que nem tudo precisa ser curado, algumas coisas só precisam ser abandonadas. Freud chamaria isso de renúncia simbólica, um processo interno onde o sujeito decide parar de esperar do outro aquilo que ele nunca vai dar. E isso liberta. Ela não se interessa mais por quem a confunde. Porque agora ela sabe, a confusão não é mistério, é manipulação. A clareza virou afrodisíaco. E o que é simples, direto e verdadeiro, a excita mais do que qualquer joguinho emocional. Ela parou de buscar a aprovação da mãe, do pai, do parceiro, da sociedade. E isso lhe deu um novo contorno no mundo. Freud explicou que só se é verdadeiramente livre quando se resolve o complexo de Édipo. E ela resolveu. Ela cortou o cordão. E finalmente nasceu. Ela olha para o espelho e vê mais que rugas ou curvas. Ela vê cicatrizes que contam uma história de renascimentos. E quem enxerga a própria história com honra, caminha com uma postura que impõe respeito sem precisar elevar a voz. Ela passou a confiar na própria intuição como quem escuta um oráculo. Sabe quando algo está errado sem precisar de provas. A psicanálise chama isso de saber inconsciente. Ela sente antes de entender. E por isso evita tantos naufrágios. O quarto hábito que a torna tão irresistível é o desapego. Mas não é o desapego cínico, amargo. É um desapego lúcido. Ela sabe que tudo que prende demais, sufoca. Então, se alguém precisa ir, ela abre a porta. E isso é poder. Ela não quer mais alguém que a complete. Quer alguém que transborde com ela. E se não for para somar, ela prefere estar só. Essa escolha não vem da soberba, vem da cura. Quem já se arrastou por amor, quando se cura, escolhe voar. A mulher madura já não sente inveja. Ela admira, aprende e segue seu caminho. Porque entende que cada uma tem seu tempo, seu destino, seu brilho próprio.
E essa maturidade emocional a torna magnética de um jeito quase sobrenatural. Ela não mede palavras, mas mede consequências. Aprendeu que sinceridade sem empatia é crueldade. E que empatia sem limite é autossabotagem. Então, ela equilibra. Fala verdades que curam, mesmo quando doem. Freud dizia que todo sintoma é uma mensagem do inconsciente. E essa mulher passou a ouvir os sinais do corpo, dos sonhos, das repetições da vida. Cada dor virou dado. Cada padrão virou mapa. E isso a faz caminhar com olhos atentos. Ela não tem medo da solidão. Porque a solidão foi onde ela mais se encontrou. Aprendeu a jantar sozinha, dormir sozinha, viajar sozinha. E percebeu que o silêncio da solidão é mais nutritivo que o barulho de relações rasas. O quinto hábito da mulher madura é a seletividade emocional. Ela já não se entrega a qualquer um. Não porque tem medo, mas porque tem critério. O acesso ao coração dela é restrito. E isso cria um mistério que atrai e assusta. Ela já não tolera conversas vazias. Sua mente busca profundidade, conexão verdadeira, trocas que transformam. Se a presença do outro não a expande, ela se retira. Porque sabe que sua energia é um investimento valioso demais. Ela deixou de perseguir finais felizes e passou a buscar verdades libertadoras. Descobriu que nem toda história precisa durar para ser importante. E que o que importa mesmo é o quanto ela não se perde de si ao amar alguém. Ela não faz questão de explicar seus valores. Ela vive de acordo com eles. E isso ensina mais do que qualquer discurso. Quem convive com ela, aprende por osmose, que a autenticidade é a forma mais silenciosa de sedução. Freud afirmava que onde estava o id, deve advir o ego. E essa mulher fez esse caminho. Domou seus impulsos, acolheu seus traumas, construiu uma vida com base na verdade psíquica. E isso é tão raro, que se torna irresistível. Eles dizem que querem uma mulher inteligente, independente, segura de si. Mas, quando ela aparece, muitos recuam. Porque essa mulher os obriga a crescer. Ela não aceita migalhas, desculpas esfarrapadas ou jogos emocionais. E isso os desconcerta. A mulher madura faz o homem se olhar no espelho. E nem todos suportam esse reflexo. Freud dizia que o desejo é moldado pela falta. Mas o que acontece quando a mulher não falta? Quando ela é inteira? Ela desmonta a lógica de muitos relacionamentos. Alguns homens, ainda imaturos, querem ser amados como filhos e não como parceiros. Querem que ela cuide, perdoe, aguente tudo. Mas essa mulher já foi mãe de homem crescido. Hoje, ela só se relaciona com quem caminha ao lado, não sobre as costas dela. Ela não se comove com promessas, e sim com atitudes. Porque já acreditou em palavras doces que escondiam ações amargas. Hoje, seu afeto é seletivo. E seu olhar, clínico. Ela enxerga além do que é dito. E isso intimida quem vive de aparência. O homem inseguro se sente ameaçado por sua liberdade. Tenta controlá-la, diminuí-la, rotulá-la. Mas nada disso funciona. Porque ela não se encaixa mais nos moldes antigos. Ela se reinventou. E só cabe no presente de quem também evoluiu. Freud explicou que todo homem tem sua parcela de conflito com a figura materna. E, diante de uma mulher madura, esse conflito pode se reativar. Se ele ainda não elaborou suas feridas, vai tentar fazer dela a mãe que nega ou pune. Mas ela não entra nesse jogo. Ela não aceita migalhas emocionais porque já conheceu banquetes afetivos, ainda que tenham sido servidos por ela mesma. Não precisa que a amem para se sentir viva. Ela se ama. E isso desarma qualquer tentativa de manipulação. Quando ela fala, não grita. Quando se impõe, não fere. E, ainda assim, é firme como quem sabe exatamente o que quer. Esse equilíbrio é resultado de muitas quedas. Freud dizia que o ego se forma no embate com a realidade. Ela apanhou, sim. Mas se organizou. Ela não quer mais ser tudo para alguém.
quer ser ela mesma com alguém. Isso assusta quem ainda busca uma mulher para preencher o próprio vazio. Porque ela exige presença, não dependência. E isso separa os homens dos meninos. Muitos tentam domá-la, achando que ela é só mais um desafio. Mas ela não está em disputa. Ela está em paz. E só permanece ao lado de quem entende que sua companhia é escolha, não necessidade. E isso mexe com o ego de quem se acha indispensável. Ela já não se explica. Quem quiser conhecê-la terá que observá-la com atenção. Suas entrelinhas dizem mais do que suas frases. E quem não tiver sensibilidade para isso, será deixado para trás sem drama, sem raiva, sem adeus. Freud escreveu que a sexualidade não se resume ao ato físico, ela permeia todo o psiquismo. E essa mulher exala sexualidade na forma como cruza as pernas, como se cala, como olha. Não é vulgaridade. É presença. E isso é irresistível. Ela não implora, não espera, não força. Se algo não flui, ela se afasta. Se algo não vibra, ela não investe. Esse desapego sereno é o que mais atrai. Porque, no fundo, todo homem quer conquistar, mas só os corajosos bancam a conquista real. Ela não tolera ser confundida com mulheres que fingem ser o que ela é. Sua essência é densa demais para ser copiada. Ela não faz jogo. Ela é o próprio tabuleiro. E só entra quem sabe jogar limpo, com coragem e desejo verdadeiro. A mulher madura já viu o que a imaturidade pode destruir. Ela reconhece os padrões antes mesmo que eles se repitam. E decide, não mais. Sua psique se tornou seu radar. Ela sente antes do desastre. E muda a rota antes de afundar. Ela se permite ser vulnerável, mas não frágil. Chora, sim. Mas levanta com mais força. Freud acreditava que a maturidade psíquica era a capacidade de amar e trabalhar. E ela faz as duas coisas com paixão, mas sem se perder. Sua presença é tão intensa que permanece mesmo depois que ela vai embora. Porque ela deixa marcas, não cicatrizes. E quem a perde, sabe que dificilmente encontrará algo semelhante. Isso não é arrogância, é consciência do próprio valor. A mulher madura, segundo Freud, é aquela que integrou Eros e Thanatos, amor e destruição. Ela já destruiu ilusões, matou antigos eus, e renasceu mais forte. Hoje, ela ama com os pés no chão e o coração em chamas. Quem quiser ficar ao lado dela, precisa estar inteiro. Porque ela não é metade de ninguém. E se hoje ela te atrai, é porque algo dentro de você quer crescer. Só resta saber se você vai ter coragem de se tornar o homem que ela merece. Agora feche os olhos. E imagine, o que mudaria na sua vida se você decidisse se tornar essa mulher? Ou se você reconhecesse, sem medo, que precisa de uma mulher assim para crescer? A resposta está em você. E o caminho começa agora. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, não guarde só para si. Envie para uma mulher que precisa lembrar do próprio poder, ou para um homem que ainda tem medo dele. E se você quer continuar essa jornada de descoberta comigo? Clique no botão de inscrever-se, ative o sino e permita que eu seja sua voz, quando o silêncio for pesado demais.